Olá, internautas, tudo bem? Boa noite. Eu sou Fabiana Santiago, psicanalista clínica, Master Coach, e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um tema muito importante de relevância atual: a depressão e a sua interdependência com o uso de substâncias químicas. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe um amigo, um psicoterapeuta, psicanalista especializado no tema, o Cláudio Passos. Mas antes de chamá-lo, eu gostaria de pedir para você seguir todas as nossas redes no Fabiana Psicocoach, clicar aqui no meu canal, ativar o sininho para que o sistema entenda que esse conteúdo é relevante, e se você conhece alguém que precisa saber sobre esse tema, estar informado, compartilhe com as pessoas, tá bom? Vamos lá, Cláudio? Oi, Fabiana, tudo bem? Bom dia. Ou boa noite. Boa noite, Cláudio, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, tá bom. Em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito o meu convite. É um prazer receber você aqui para dividir todo o seu conhecimento e a gente poder ajudar as pessoas indiretamente. Eu que agradeço e espero poder dar uma colaboração, uma contribuição nesse tema tão importante. Muito bem. Vamos lá, Cláudio. Antes de mais nada, conta para a gente um pouquinho sobre a sua atuação nesse mercado, para quem ainda não te conhece. Ok. Eu atuo como psicoterapeuta, eu tenho formação em psicanálise, né? E na área da dependência química, isso remonta a uma vivência com meu pai, que tinha alcoolismo. Depois disso, esse universo foi se abrindo com possibilidades de atuação em clínicas terapêuticas e no manejo terapêutico com os pacientes e familiares, né? Então, isso já tem mais de 10 anos que tenho essa atuação, né? Então, basicamente é isso. Eu faço atendimento individual hoje em dia, faço também algumas consultorias para algumas clínicas também, de dependência química. Então, basicamente é a área de atuação. Muito bem, Cláudio. Depois a nossa equipe vai deixar todos os seus contatos aqui para que o pessoal possa encontrar você em todos os lugares. Obrigado. Mas vamos lá, vamos começar falando do nosso tema. Um assunto que é bastante pertinente e contemporâneo foi a questão da pandemia. Ela se tornou uma ameaça no que se refere às relações, desestabilizou muitas pessoas, até pela incerteza do futuro, né? A gente está hoje conversando no dia 15 de novembro de 2022 e a gente tem aí um novo foco de Covid se espalhando, né? As autoridades estão chamando a atenção para que a gente tome bastante cuidado com essas variantes. E sob a perspectiva da clínica psicanalítica, como você entende que esse processo de pandemia e isolamento afetou os relacionamentos e proporcionou aí um aumento na depressão e no consumo de substâncias? Ah, eu fico pensando, assim, na sensação da vulnerabilidade, né? Tem a Uhum. psicanálise compreensiva do Walter Trinka, e ele fala um pouco a respeito desse fenômeno dos relacionamentos, né? Então, ele até diz, assim, que todo ser humano está, de algum modo, em guerra. E aí a sanidade, a loucura, vai depender do desenvolvimento, do resultado dessa guerra, né? Ah, Uhum. o próprio Freud diz que a ameaça sempre é ali no corpo, né, no mundo externo e também nos relacionamentos. Então, eu fico pensando assim, que os relacionamentos, eles estabelecem um limite fronteiriço. Então, as pessoas vão se apresentando diante da gente e ameaçando as nossas fronteiras. Algumas a gente dá passagem porque por diversas razões, e outras não, outras a gente não quer que avance, né? Não quer que venha nas fronteiras. O isolamento, ao meu ver, ele aumentou esse ritmo do relacionamento, mas também da sensação da solidão, porque quando nós somos obrigados a ficar em casa, isso para preservação, isso tira da gente aquela suposta liberdade, vamos dizer assim, do ir e vir, que a gente usa muito para deslocamentos, né? Então, nós
temos problemas em casa, mas a gente trabalha, a gente estuda, a gente se relaciona lá fora, isso ameniza. Mas, de repente, nós fomos colocados dentro de casa, precisando encarar esse outro, e esse outro é uma ameaça. E a partir do momento que a gente encara essa ameaça, aí começa isso que o Walter Trinca está falando, sobre a sensação da guerra. E nós vamos ver que desdobramento é esse. Se o desdobramento ele é saudável, se esse ambiente está saudável, a minha reação é um pouco mais saudável. Mas se eu já trago elementos adoecidos, ou se eu adoeço dentro desse relacionamento, a tendência é que essa solidão e esse relacionamento criem um vazio entre eu e esse outro. E aí faz sentido, então, que tanto a droga, a substância que altere o meu estado, né, entre como um componente, e também a depressão, porque a depressão também é um mecanismo de proteção. De algum modo, ela nos protege de algo também. Ela tem uma voz, ela está ali falando de algo que está ameaçando. Então, eu acho que a pandemia, então, ela contribui nesse sentido. A solidão, os relacionamentos excessivos e essas ameaças constantes dentro de casa. E aí houve um fator bastante interessante, né? Que as pessoas descobriram, entenderam que os seus íntimos eram as pessoas mais desconhecidas da sua vida e aquelas mais complexas de se relacionar. Até por conta desses mecanismos que você colocou aqui, que são o mecanismo da compensação, de você poder sair, de você poder ter um processo individualizado, né, de você ter a sua vida lá fora de casa, fora da família. A gente conhece várias situações em que as pessoas têm até duas vidas diferentes, né? E tudo isso, a pandemia com a ameaça da morte, que não tem nada pior na vida do que você viver na iminência da morte recorrente, trouxe isso à tona. E se percebeu duas coisas. Eu entendi na clínica, eu vi na clínica com os meus pacientes e percebi também fora, através de alguns estudos, a dificuldade dos casais em se relacionar, até por não se conhecerem e não se suportarem, e a dificuldade dos adultos em lidar com as demandas das crianças, dos seus próprios filhos e dos idosos também, essa tensão. A depressão, eu acho que já estava ali nas pessoas, ela só apareceu, né? Foi uma oportunidade que se teve para que a depressão pudesse gritar. E eu acho que as relações que eram consolidadas, elas se firmaram nesse momento, mas elas não foram a maioria, pelo menos do que a gente enxerga no nosso ciclo e do que a gente viu aí. Quando a pessoa faz uso de uma substância, seja ela qual for, até a gente tem o triste erro de ter substâncias que são coletivas e que nos levam a uma sensação de felicidade, de comemoração, e elas são até as mais nocivas, né? Queria que você contasse um pouco sobre isso. Mas quando a gente faz o uso da substância, qual você entende que é o efeito que a pessoa espera que aquilo traga na vida dela? Ou isso tem um significado para cada pessoa diferente? Boa pergunta. Eu acho que cada um vai processar de forma diferente. Eu não acho que, a princípio, é uma busca do desejo, de realizar um desejo. Eu acredito que é muito mais uma busca de estancar algum tipo de dor. Eu sempre tenho para mim, nos meus atendimentos, que existe uma dor ali eminente, ela está querendo ser vista, ela quer ser percebida, e ela é ignorada, e, de repente, ao fazer o uso dessas substâncias, parece que ameniza, parece que aquilo suspende. É uma suspensão desse incômodo. Porém, o registro que a mente fará não é o mesmo. Então, no primeiro momento, uma certa quantidade é o suficiente.
No segundo momento, precisa um pouco mais dessa substância para ir em busca, como eu ouço alguém dizer, da batida perfeita da paz, né? Tem até uma música assim, né? A busca da batida perfeita da paz, né? Então aí começa então essa busca incessante. Como nós somos seres desejosos e nós queremos alcançar o nosso desejo, a gente não entende que o desejo é a melhor parte, não a realização. Então a substância ela não permite alcançar esse fim. Uma vez não alcançando esse fim, essa pessoa passa a perder um pouco de si mesma, do que ela é, ou pelo menos perto do que ela é, do que ela acredita, aquele certo equilíbrio de eu sou assim. Esse sou assim é o equilíbrio. Né? Por bem ou por mal, se a pessoa admite eu sou assim, ela está admitindo um certo equilíbrio. Ela vai se distanciando disso. Depois, na outra camada, a gente pensa também, e não podemos negar, as questões sociais. Que substâncias socialmente são aceitas, que substâncias elas chocam a moralidade, são imorais. E aí, dependendo dessa substância, dependendo do exagero, do uso, do abuso, isso também vai distanciando desse pertencimento familiar, desse lugar que eu pertencia, mas agora me dizem que eu só vou voltar a pertencer se eu parar de usar essa substância que ameniza essa dor. Então, essa conta não fecha. Essa conta não fecha nunca. Porque daqui a pouco percebe-se que, igual você falou das crianças, as crianças já não têm mais esse ambiente bom, né? Como diz ali o Nicote, né? Que o desenvolvimento da criança é pelo ambiente bom, né? Essa pessoa se torna um invasor nesse ambiente bom para a criança. Então, essa criança começa a processar nesse lugar e ela vai, então, não sabendo como lidar. Se é o caso de um homem, se tem uma esposa, a esposa também já não entende quem é este parceiro. Quem é este agora que se apresenta? Quem é você que você não era assim? E ela não sabe lidar, e ao contrário, é a mesma coisa. Então, os relacionamentos vão trincando. Só que quem está fazendo uso só está em busca de amenizar mesmo aquele lugar, de amenizar aquilo que não foi falado, aquilo que não foi visto, e perdendo um pouco dessa essência, daquele previsível que a gente gosta, né? A gente gosta de saber algumas coisas previsíveis sobre o outro, né? O outro é assim, o outro reage assim. Embora nos incomode, é bom saber como ele reage. E esse outro reagindo diferente já se torna, então, um problema e uma ameaça para esse núcleo familiar. Carl Jung, ele fala, né, que o neurótico, ele se alimenta de dores, né? E aí, isso que você contou agora é super incrível, porque se torna uma bola de neve. E eu acho que é por isso que a pessoa vai aumentando o uso cada vez mais, sem conseguir estancar essa ferida, que é uma ferida narcísica, uma ferida do ego, né? Uma dor que é especial que essa pessoa tem, porque quanto mais dor, maior a ferida e maior a necessidade, né? E vai aumentando, e vai aumentando. Então, como mecanismo de defesa, ela também age, como os mecanismos de defesa, também age contra a gente. O objetivo é que haja, a ideia é que haja a nosso favor, então, vou ficar amortizada aqui, vou ficar bem, vou ficar legal, vou ficar alegre. Só que aquilo vai aumentando o tamanho da ferida, começa a ferir as pessoas no entorno, e aí a necessidade daquele momento de amortização começa a ficar maior, e aí a pessoa vai aumentando o uso da dependência. É isso? Confere dessa forma mesmo? Sim, eu acho que é por aí, sim. Na medida... Eu não estou aqui trazendo uma questão de causalidade, de causa e efeito, né? Não é bem Sim. isso, né? Porque aí a gente tira um pouco a responsabilidade de quem usa, né? Então a gente vai Sim. dizer, o efeito está causando. Não, não é isso. A causa é o efeito. A gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu acredito que sim. Eu acredito que, se nós pensarmos na pandemia e os elementos que você usou do não relacionamento, dessa não conexão familiar, ela é percebida. Um exemplo claro é que existem pesquisas que uma mulher, ela
ela chega no alcoolismo crônico depois dos 40 anos. E ela está muito mais ligada às questões das frustrações emocionais, que é a Uhum. idealização da família perfeita, da família funcional. Imagina a terapia, desculpa, imagine que na pandemia ela tem que lidar com uma outra realidade, porque essa mulher, de algum modo, ela também estava saindo para trabalhar, ela também estava ocupada em educar esse filho ou fazer, pelo menos, a manutenção da casa, do dia a dia. Mas daqui a pouco, esse marido está lá dentro, eles estão ameaçados pelo o mundo externo, eles estão vivenciando todo dia acordar e dormir juntos, sem alternativas de escape, e ela então agora tem que encarar um pouco dessa realidade. E todo ser humano precisa de fantasia, né? Todo ser humano precisa da fantasia, senão a vida fica difícil demais. Então ela não tem mais esse intervalo do que eu acho, que eu acredito sobre relacionamento. Eu acho que o relacionamento é o eterno juntar e separar. A gente se encontra e desencontra. E quando a gente se encontra, nós buscamos a troca, nós buscamos a troca, o sentido. E quando nós nos desencontramos, nós entramos em contato com o meu eu, aquilo que eu sou, aquilo que me pertence, quem sou eu agora. E depois nos encontramos. Então, a pandemia tira isso, não tem espaço para isso, não tem momento para isso mais. É o eterno, assim, ficar, relacionamento não tem espaço, e essa adoece. E no momento que adoece, essas dores que talvez já existiam, elas vão começar a gritar, a dizer, ó, eu estou aqui. E nada melhor que um anestésico, e a gente sabe disso, né? A Organização Mundial da Saúde entende droga como tudo aquilo que altera o meu estado. Então, assim, da comida, o café, até o que você quiser colocar. Alterou esse estado mental natural, já é droga. Então, imagine Uhum. se eu uso uma substância e essa substância suspende isso. É maravilhoso no primeiro momento. É um mecanismo de proteção que, ao longo do tempo, igual você disse, vai se voltar contra mim mesmo. Não tem como, porque há a perda do controle sobre isso e há a perda da crítica, inclusive. Eu perco a Sim, crítica sobre isso, né? sim. A gente começa a acostumar com aquilo que não é para acostumar, se torna natural. Como a bebida alcoólica que serve aos interesses capitalistas e se tornou, né, uma droga lícita. Sim, E a gente está falando de quem bebe bebida alcoólica, mas a gente tem também o Rivotril, né? Não pode ficar falando marcas aqui, né? Mas a gente tem todos esses outros medicamentos que são essas pílulas douradas da felicidade instantânea. E o mundo líquido do Zygmunt Bauman, que ele falou muito sobre isso, sim, faz com que as pessoas não queiram também passar por um processo terapêutico, porque ele é dolorido, ele é moroso, ele muitas vezes uma luta, né, que a pessoa trava contra ela mesma. As pessoas querem hoje uma solução rápida para o seu problema. Elas querem tomar um comprimido e ficarem maravilhosas. E se amanhã ela amanhecer triste de novo, ela toma dois, né? sim. E isso tem desestabilizado. Isso também é uma recorrência da sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade também que está muito instável. Como você percebeu, agora que a gente está começando a voltar, né, para o cotidiano em muitas empresas, até no começo foi bem curioso, porque falaram assim, nossa, o home office é um achado. As empresas começaram a economizar, e, e aí eles falaram, não, todo mundo de home office, vamos fechar os escritórios. Viram que funciona, que as pessoas trabalham, porque o ser humano se adapta a tudo, e ele precisa pagar suas contas, né? Só que acontece que agora aumentou significativamente o índice de doenças psiquiátricas e psicoemocionais no ambiente de trabalho, principalmente as crises de burnout e etc. Né? Como que você percebe as pessoas agora, nesse período pós-pandêmico? Como elas estão hoje, emocionalmente falando?
e qual a capacidade delas de se relacionar, visto que elas foram privadas disso por um período longo, muito maior do que o que era esperado. Ó, você tem uma ideia sobre internação, só para uma informação, o Conselho das Nações Unidas fez um levantamento e descobriu, por exemplo, um número do Brasil. Na pandemia, aumentou em 54% o número de internações de pessoas com dependência química, pra você ter uma ideia. Né? Então, é bastante, né? É bastante Mas mesmo. Né? eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Eu tenho Exato. dúvida, porque eu não sei se é porque aumentou o número ou se essas pessoas resolveram se cuidar porque chegaram no limite. O que É, você entende que eu, aconteceu? eu acho que, pensando em pandemia, porque o convívio já ficou insuportável, né? Então, a questão é, vamos colocar você em algum lugar com alguém que possa te ajudar, porque o núcleo Entendi. familiar já não está te acolhendo mais como você precisa. Mas no consultório, em atendimento, eu percebo que foram dois fenômenos, assim, que, de algum modo, já era esperado, que era a questão da ansiedade e a questão da depressão, que, no fundo, são duas formas do nosso mecanismo existencial mesmo nos proteger. A pandemia, ela muda o ritmo das pessoas. E as pessoas, alguns quiseram manter esse ritmo, e não dá por ameaça. Ameaça a gente tem que parar. E aí Uhum. nós vamos ter que pensar sobre qualidade de vida, que muitos, assim, negam essa qualidade de vida. Então, o tempo inteiro nós estamos falando sobre adoecimento mental. Então, adoecimento mental. E aí entra no que você falou. Quando a gente pensa em adoecimento mental, é evidente que a primeiro movimento vai ser o uso de medicação, para que exista um certo equilíbrio químico do cérebro. O uso da medicação traz uma sensação do equilíbrio. Parece que eu saí do quadro. Então, o que esses pacientes eles vão fazer agora, os clientes? Eles vão querer retomar a vida no mesmo ritmo, porque estão medicados agora. E aí eles estão negando para si mesmos os outros cuidados necessários. E aí isso Uhum. foi piorando mais o quadro, porque ou aumenta a medicação, vai aumentando essa medicação, e vai se tornando agora alguém que só age e só se movimenta porque eu tomei um remédio, ou essa pessoa vai ter que ser parada. E aí vem as crises de ansiedade, né, os pânicos, pessoas panicadas. Eu atendi pessoas que travaram no meio da rua, assim, teve que ser internadas, assim, em emergência, para destravar. E outros que deprimiram, foram por uma depressão, ou pelo menos por uma melancolia, uma tristeza profunda, pelo menos. Quando eles chegam até nós, eles vêm gritando assim: por favor, tira esse sintoma de mim. Tira essa dor de mim. Rápido, rápido. Uma sessão, duas sessões, eu quero resultados porque eu não aguento essa agonia. E a gente não tem essa resposta a dar. A gente tem a resposta de devolver a pessoa para ela mesma, para que ela crie essa autorregulação, esse autossuporte, e a partir dessa dor, ela vai aprendendo ao longo da vida a se entender e se perceber. Então, quem eu vejo que. Quem são as pessoas que chegam ali e eu observo? Elas vêm gritando, implorando para tirar a dor, para que a gente arranque como um remédio faz, e demora um tempo para ela se dar conta que é um processo que foi negado a ela mesma durante talvez uma vida inteira. E que agora potencializou pelas relações adoecidas durante a pandemia. Porque nós descobrimos quem nós somos no outro. É o outro que fica o tempo inteiro apontando para a gente quem a gente é. A gente sozinho, eu sou perfeito. A não ser meus pensamentos aqui, às vezes, que diz que não, né? Uhum, Mas, de uhum. algum modo, eu sozinho sou perfeito. E quando é que eu olho que eu preciso de cuidado? No outro, quando eu vou me relacionar com esse outro, quando eu vou me perceber nesse outro, quando esse outro começa a interagir comigo, é que eu vou percebendo. Agora, a terapia ela vai precisar estabelecer
esse equilíbrio. E há um engano em muitos de achar que equilíbrio é meio. Meio é estagnação. Equilíbrio é você descobrir suas polaridades e poder transitar nelas sem culpa, sem vergonha. Então, eu sou isso, mas eu sou aquilo também. Eu sou aquilo, mas sou isso também. Agora, as pessoas que chegam até nós, elas chegam com uma polaridade definida de depressivo. Então, ela não quer descobrir a outra polaridade dela saudável, digamos assim. Eu vou colocar a palavra saudável, eu não gosto muito dessa palavra, tá? Então, quando é saudável, é doente, eu tenho uma certa resistência. Mas não funcional. E a terapia vai colocá-la lá nesse lugar funcional e dizer, ó, mas tem isso aqui, ó. Isso aqui não está disfuncional. Mas ela diz, não, eu só quero que tire dor, eu não quero me conhecer, eu não quero visitar polaridade nenhuma, só me arranque as dores. Então, eu vejo que é essa pessoa que ela está colocando mais ansiedade dentro do processo terapêutico dela. É isso que eu vejo. Nossa, que incrível. Eu tenho esta mesma percepção, sabe, assim, no consultório, nas vivências, e até nas minhas próprias vivências mesmo, porque antes da gente ser analista, a gente precisa se analisar, né? Sim. E tem uma vida de análise, de autoanálise. A gente, é o que acontece, quando a gente está com uma dor latente, o que a gente quer é que ela saia desesperadamente de nós. Só que as dores emocionais, elas precisam ser entendidas, para elas não serem deslocadas e no futuro repetidas em outras representações. Mas demora para que a pessoa entre nesse grau de consciência, porque você precisa, na verdade, olhar para si, naquilo que você acabou de dizer, que o outro mostra para nós. Então, quando o outro me dá um feedback, ou me diz assim, olha, é muito difícil de conviver com você, porque você é uma pessoa muito geniosa. Se eu não parar e olhar para isso e entender que este meu comportamento genioso é um mecanismo de defesa da minha ferida, eu não mudo este comportamento. E aí eu não vou mudar o comportamento, eu tenho que curar a ferida lá atrás. E pessoas feridas ferem outras pessoas. E é por isso que a convivência é tão difícil, né? Eu acho que o maior desafio de nós, seres humanos, é conviver uns com os outros, né? E encontrar pessoas afins com que a gente possa ter essa troca, né? O que você entende? Como que a gente pode encarar esse sentimento de insegurança a partir dessa sensação de prisão que o não deslocamento, porque até agora a gente tem, inclusive, vários fatores na sociedade que estão nos impedindo de vivenciarmos a liberdade. Desde a roupa que a gente veste, até por uma questão, um movimento também, aí já entram outras coisas, né? A politização, né, e tudo mais, da própria pandemia e de todo o resto. O que a pessoa pode fazer para ela encarar isso e tentar ter uma vida funcional? Eu também gosto muito dessa palavra, funcional, porque o saudável é tão relativo também, né? É muito relativo o que é saudável. Aquilo que é funcional para mim pode não ser funcional para você. A vida que é ideal para mim não é ideal para você, e tudo bem. O que importa é que eu saiba o que é funcional para mim e que eu encare essa verdade, para que eu não entre em algo que eu não vou conseguir fazer. Como você entende que é possível que as pessoas possam encarar esse momento todo de medo que a gente está vivendo? A pergunta vale 1 milhão, hein, de reais. Mas quando você falava, eu lembrei de uma experiência que eu tive recentemente. Eu, em análise, eu vi assim, Cláudio, você está aumentando os problemas que já são problemas na sua vida. Você está problematizando demais as coisas. Eu vi isso. Isso me atravessou de um jeito, assim, porque eu me achava
tão leve, tão descontraído, tão desapegado, né? E de repente eu vi isso, e aí eu fui checar as pessoas próximas de mim. Eu tenho essa tendência de ouvir e checar. Deixa eu ver aqui. E não é que era mesmo? Oh, realmente. Já teve um dia que eu tive que tomar cuidado de como eu estava falando com você, porque eu tinha receio de você aumentar isso. Como que eu cheguei aqui, né? Como que eu cheguei aqui? E fiquei perguntando. E uma das coisas que veio, e aí é o que eu acredito mesmo, e por isso que eu estou é, praticando esse exercício comigo, é que é o seguinte: quando a gente pensa em relacionamentos, nós vamos ter que voltar lá aos nossos relacionamentos primários, aquele primeiro relacionamento. As pessoas Parentais. parentais, não tem como. Uhum. Essa mãe que nos gerou, essa mãe que apresentou um pai, esse pai que disse que era pai, o jeito que eles se relacionavam e o jeito que eles acreditavam que era relacionamento. Isso, ao meu ver, pode definir, não de forma total, mas pode influenciar, vou usar essa palavra melhor, se eu estou enrijecendo ou flexibilizando. Porque, de algum modo, eu penso assim, nós somos seres adaptáveis. Então, no fundo, o que é funcional? Aquele que se adapta melhor. Porque o nosso enrijecimento é sempre a cobrança de que esse meio, essa pessoa, teria que ser assim comigo, já que ela ocupa esse lugar na minha vida. Então você é mãe, então você deveria me tratar assim, você não me deu isso, por isso que eu sou assim. Aí nós vamos logo para isso, justificando, né? Uhum, uhum. Você não foi um não pai, que no Brasil normalmente nós temos uma maioria de não pais, né? E alguns que somem, alguns que ficam, mas não estão. E aí a gente Sim. fala, o meu pai foi um não pai, por isso que eu sou assim. As relações de hierarquias entre irmãos era para competição, por isso que eu sou assim. E aí nós vamos carregando um certo enrijecer nos relacionamentos, um olhar mais rígido. Só que tem um porém. Se o outro diz que eu sou, o jeito que eu trato esse outro é o jeito que eu estou me tratando. Não tem como. Eu trato esse outro como eu me trato. Então, eu acho que a função, para ficar funcional, primeiro é se adaptar a esse meio, aceitando que o meio é assim e traçando os limites, levantando as fronteiras, dizendo isso aqui cabe, isso aqui não cabe. Depois estabelecendo quem são essas pessoas do meu relacionamento. Vou te dar um exemplo. Quando a minha filha está com a minha mãe, eu sou um convidado nesse relacionamento. Eu não Sim. faço parte desse relacionamento. Elas duas vão descobrir o que são uma para outra. Uma está avó e outra está neta. Então eu não estou aí, eu vou ser convidado ou não, senão eu vou estar invadindo. E isso precisa ser ensinado mesmo, ser aprendido, que nós temos que proteger os nossos relacionamentos, botando os limites e dizendo: aqui eu dou conta, aqui eu não dou conta. Aqui eu consigo, aqui eu não consigo. Aqui pode, aqui não pode. Aqui vai, aqui não vai. Porque aí, quando eu estabeleço essas coisas, eu acredito que eu fico mais flexível. E eu consigo interagir melhor com esse ambiente, seja ele hostil ou não. Mas eu vou ali me adaptar. Eu não vou cobrar que esse ambiente mude. Mas eu mesmo vou dizendo: aqui dá e aqui não dá. Aqui eu vou, mas aqui eu me ausento. E aí eu carrego a culpa de me ausentar? Sim, porque às vezes, quando a gente pensa em família, alguns relacionamentos, nós carregamos esse fracasso de não pertencer, o fracasso de não dar conta. Mas eu acho que esse fracasso é a flexibilidade. Eu sou a favor mesmo que admita essa impotência. É incrível que quando nós pensamos em dependência química, o primeiro passo que ensinam ao adicto é que ele admita a impotência diante do vício, admite a impotência. Isso não o diminui, isso o engrandece, porque estabelece os limites dizendo: não dou conta. Eu acredito que a gente foi treinado muito para ser bonzinho, para ser aceito, para ser educado,
para não contrariar ninguém, para não falar dos sentimentos, por exemplo. A gente não pode falar do sentimento. Aí nós vamos trazendo isso para a vida e uma hora enrijece. Então, para mim, no meu entendimento, é que quanto mais eu buscar flexibilizar, ficar mais flexível, eu me torno mais funcional. Eu me torno mais funcional. Porque o que eu vou fazer é outra coisa. É no campo da minha escolha, é no campo da minha experiência, é no campo da minha tentativa, mas flexibilizar, para mim, eu acho que traz, assim, eu entro em contato com as minhas possibilidades. Eu tenho possibilidade de lidar com isso, sim. Eu tenho. Eu tenho. Eu só vou depois escolher a estratégia certa, mas eu vou flexibilizar. Eu não vou enrijecer tanto, não, aqui. E eu acho que eu me torno mais funcional. Não sei se faz sentido o que eu falei, eu fico um pouco confuso, sim, mas... Sim, eu entendi você perfeitamente. Eu acho que tudo isso se resume no enxergar a nossa humanidade e aceitar a nossa humanidade. A gente está numa sociedade da cultura da perfeição, né? Então, nosso corpo tem que ser perfeito, nossas atitudes têm que ser perfeitas, nosso relacionamento é perfeito, o Instagram é o lugar da perfeição, né? Maravilhoso, todas as redes sociais. A vida de todo mundo é perfeita, o filho de todo mundo é lindo, nada dá errado na vida de ninguém. E isso aumenta porque eu acho que os vazios estão aumentando. E porque também o grau de exigência no que se refere à felicidade, e a felicidade aqui entende-se sobre um estado de graça particular, porque a felicidade também é um caminho totalmente individual, já disse Freud, né? Nenhum conselho aqui cabe ser dado, ele deixou isso bem claro para a gente. Mas há uma exigência para este alcance, hoje maior, nos relacionamentos. Os relacionamentos, até os anos 40, 45, eles eram arranjos de interesse. E posteriormente, agora olhando até antropologicamente um pouco as coisas, depois disso ele passou a ser relações afetivas, de fato. Eu preciso gostar deste homem que convive comigo. Eu preciso gostar desta mulher que divide o teto comigo. Eu não posso viver com ela porque é interessante para nós, mas isso não satisfaz mais. E eu acho até que por isso existe também esse segundo fenômeno que você colocou aí, dos não pais, das mães solos. O Brasil tem hoje 20 milhões de mães solteiras. E essas mães solteiras, que muitas delas carregam a depressão, já que a gente está falando de depressão também, por um sentimento de culpa que elas têm, por esse estado, né? E quem deveria ter culpa é quem não está lá, não quem ficou. Né? Quem saiu do cenário que deveria ter esta culpa, entre aspas, mas como a gente tem vários outros fenômenos, existe esta culpa, que também, como você colocou, leva a mulher a caminhar para essa dependência, jamais após os 40 anos, porque tudo aquilo que ela foi criada para ser, muitas vezes não deu certo, porque não dá certo, até porque é uma ilusão mesmo, isso não existe, né? Não existe o príncipe encantado, não existe o casamento da Disney, não existe nada disso. E a mulher, quando ela chega neste período, ela acumula decepções, enganos, medos, né? E ela se autorresponsabiliza por isso. E aí, diante de tudo isso que você falou, que eu achei super interessante, eu acho que a gente precisa de alguns componentes afetivos para a gente poder conseguir encarar isso. E é a misericórdia também, no que se refere às limitações do outro, à nossa. O que é bem diferente da gente ser criado para ser bonzinho e aceitar tudo, mas é entender que aquele fulano ali, ele não tem aquilo para me dar. E eu não sou obrigada a conviver com ele por causa disso, independentemente da relação que eu tenha, inclusive até se for parental.
Se não me faz bem, eu posso viver distante. Mas eu preciso ter emoções positivas, a Bell Hooks fala muito sobre emoções positivas, para que eu possa entender a alimentação do outro e viver bem comigo mesmo, para que eu não adoeça. Porque a pior parte desses relacionamentos ruins é que nós que adoecemos, nós que adoecemos individualmente por conta da dinâmica que não funciona. E quanto mais a gente fica doente, mais fica difícil e mais a gente corrobora para a doença do outro. O que você acha? Tem a ver, não tem a ver com o que você estava dizendo? Para voltar para a temática da dependência química, por exemplo, tem alguns estudos que apontam, a minha prática clínica colabora também, minha vivência em comunidades, em atendimento, que a dependência química no homem, pelo menos, é a falta do pai. Então, a maioria dos dependentes químicos, eles têm um não pai e o excesso de mãe e avó. Então, é uma característica muito comum. Então, sempre tem uma mãezinha ali chorando, ou uma namoradinha que está chorando, uma mulher. E aí você procura o pai, cadê o pai? Aí você vê que isso já começa lá no pai do pai, o pai do pai do pai, né, o avô, o bisavô, e vem essa repetição do não pai. E esse dependente, por sua sensibilidade, e por agora estar recebendo tanto essa parte da mulher em si, o cuidado feminino, a mulher cuidando, ele então agora fica com medo de estabelecer esse olhar para a vida, esse olhar para sair, romper. Ele fica um pouco ali meio no misto de eu devo algo para essa mãe está muito poderosa, né? Essa mãe é uma feiticeira que jogou um feitiço e me prende, e aquela desejo de, mas quem eu sou se eu sair daqui agora? Porque não tem ninguém me empurrando daqui, ninguém está falando para ir para a vida. Nos estudos, eles colocam que o pai faria esse trabalho, de empurrar, né, nesses estudos. Então, o pai empurra, o pai vai, filho, vai que eu estou aqui. E a mãe, então é como se a mãe estica para o afeto, o pai estica para sair, e isso faz o filho crescer. Essa era a ideia, e eu gosto dessa ideia. Como eu disse, aponta, tem algumas questões no Brasil, pelo menos, dá para checar isso acontecendo muito, muito, muito mesmo, né? E aí o que você falou é perfeito. Quando nós vamos atender um paciente dependente químico, a primeira coisa que a gente precisa checar nele, se o afeto está preservado. Se ele entende que aquilo o afastou de pessoas que ele gosta, ou se ele gosta dessas pessoas que foram afastadas. O afeto precisa estar. E você usou a palavra da misericórdia, e essa palavra, ela remete um pouco à espiritualidade, né? A uma coisa meio de transcendência, né? Mas sim, também o contato com esse transcendente, o contato com isso que está para além de mim, pode gerar em mim isso que eu não recebi de outro, desses que eu quero. Porque aí, olhando essa transcendência e esse acolhimento, eu vou começar a perceber que ao longo da minha jornada, muitos se fizeram pai na minha vida. É aquele tio, é aquele padrinho, é aquela tia também, né? Aquela tia também. Aqui eu não vou tratar a questão de gênero, mas assim, é a figura, é a representatividade. Só que enquanto ainda eu estou sobre esse signo, esse simbólico dos papéis, das ausências, eu não vou conseguir perceber isso. E misericórdia é isso mesmo, é olhar com carinho para si mesmo, contar a história a partir das coisas de boas que aconteceram. Sim, depois que a gente começa a recontar essa história, depois que a gente começa a recontar, a gente percebe, outros se fizeram pais, outros se fizeram irmãos, outros se colocaram nesse lugar. Eu fui cuidado, sim. E aí esse afeto a si mesmo, esse afeto ao outro, começa a ser restabelecido, restaurado, e isso é o caminho do tratamento, esse é o caminho
dessa volta à lucidez, desse gozo em outro lugar. Eu passo a gozar em outro lugar. Eu passo a ter crítica. Eu passo a descobrir que tem prazer em outros lugares. Eu não preciso mais aqui o tempo inteiro estar preso a essa substância, imaginando que ela está me fazendo bem, enquanto o meu corpo está dizendo que não, as minhas emoções não, o social não, as amizades, eu estou perdendo tudo. Então, eu acredito que a misericórdia, ela pode ser de mim para mim, do outro comigo, mas do transcendente também, daquilo que está para além. Né? Aí eu já estou falando um pouco de espiritualidade mesmo, estou falando de um outro lugar, para me devolver a essa sanidade e perceber que essa história pode ser recontada. Essa história pode ser contada de um jeito diferente, de um jeito onde eu sou o protagonista, onde eu também escrevi, onde eu também posso escrever. Eu penso um pouco nesse sentido, assim, você falou. E a mesma história, né? Não é reescrever a história, não. Sim. É recontar a mesma história de uma nova perspectiva, Sim. que é o ressignificar, né? E a gente fala tanto no processo terapêutico, né? Sim. Eu gosto muito dessa palavra. O uso, né, e o abuso das substâncias modificou em relação ao que já existia pós-pandemia ou não? Eu acredito que eu vou falar uma coisa um pouco da periferia para a gente chegar aos lugares, tá bom? Ó, por exemplo, no Rio de Janeiro, na pandemia, o tráfico criou o drive-thru, né? Então tinha um telefone, você ligava, ele levava na sua casa. Então eles são os melhores empreendedores, né? Eles olham as necessidades e correspondem. Eu acho que complicou mais, ao meu ver, porque, como você falou lá atrás, esses relacionamentos líquidos, eles são muito mais, agora, da experiência do que da vivência. Uhum. Então, aumentou o desejo de experimentar. E aí, aumentou essa indústria das drogas sintéticas mesmo, que elas são uma resposta mais rápida e uma dependência mais rápida também. E para desintoxicar disso é mais demorado, inclusive. Então, quando a gente fala de dependência química, como eu disse, a gente tem que ampliar. Mas o que aumenta? O sintético, essas drogas que vão dar respostas mais rápidas. Exemplo, tempo atrás, aqui no Brasil, dificilmente você falava sobre heroína. A pessoa, para fazer uso de heroína, tinha que ir para fora, ou trazer de fora, sei lá. Hoje já tem pessoas com essa experiência. Drogas injetáveis eram também raridades, mas já tem aqui no Brasil, tem acesso. Então, eu acho que foi a necessidade de uma sociedade que vive para experimentar. Eu estou tentando lembrar um termo que uma cliente usou, eu nem sei falar. Ela disse que ela usou a palavra Instagram, mas a foto está não sei o que lá, e com a palavra, como se assim, essa foto dá para postar no Instagram. E é uma terminologia ali, dizendo assim, que quando eu vou escolher uma cafeteria, eu olho antes se isso dá para tirar uma foto e postar no meu Instagram. Antes de eu ir. Eu já estou verificando se aquele lugar vai me trazer uma experiência agora. Uma experiência. E o mercado entendeu isso. Você vê, tem experiências de tudo hoje em dia. E na droga não vai ser diferente. Não vai ser diferente na droga. Então, eu acho que essa necessidade da experiência está levando múltiplos... essa coisa assim que é muito tipo de droga. Quando você vai fazer anamnese, são experiências, começa admitindo uma maconha, quando você vê, quando eles começam a falar a verdade, experimentaram muita coisa, vai muita coisa, se fica, e aí, onde se estabelece agora aquilo que precisa ser visto agora, para onde a gente começa aqui? Então, eu acho que é muito mais, não é mais pela vivência, porque eu estou dizendo, por exemplo, os alucinógenos antigamente eram usados mais por uma vivência, uma abertura da mente, ficar legal, uma coisa coletiva. A viagem lisérgica, né? Exato. Agora não, é essa assim, eu quero experimentar. O quê? Tudo, não importa.
Me dá aí que eu quero experimentar. Sensações, né? Mas isso não é para se sentir vivo? Eu tenho observado isso até nos meus estudos e também na clínica. As pessoas têm necessidade de experiência, de sensações, como você está colocando aí, muito bem colocado, para se sentir vivo de fato. Inclusive nos relacionamentos. As pessoas querem estar sempre apaixonadas. Acabou o período do furor da paixão 3 meses, eles trocam de pessoa, porque eles estão viciados também nisso, nessa adrenalina, e eles querem se apaixonar por uma pessoa diferente agora. E depois outra pessoa, e depois outra pessoa, e depois outra pessoa. Não seria para poder se sentir existindo uma existência neste buraco existencial? Eu sempre acho que o não pertencimento gera necessidade de um pertencimento. Então, na medida que eu sou criado não pertencendo, sentindo que eu não pertenço a alguns núcleos, eu vou criar algum lugar que eu pertença. E se esse lugar altera meu estado mental, aí eu pertenço mesmo, porque eu não preciso criticar esse lugar. Olá, e aí, está gostando desse conteúdo? Eu espero que sim. Então não esqueça de compartilhar e curtir para que as plataformas possam entender que ele é relevante e distribuir para mais pessoas. Não esqueça de seguir as nossas redes no @FabianaPsicocoach, no YouTube, Instagram, Facebook e LinkedIn. Continue. Bom, Cláudio, para a gente poder fechar com chave de ouro a nossa live, o que você pode falar para os nossos ouvintes a respeito do autocuidado e da preservação nesse momento aí pós-pandêmico, trazendo para nosso tema que é dependência de substâncias e depressão? Ok. Bom, eu falei, eu acho que lá atrás, uma palavra chamada autorregulação, né? Então, a autorregulação, ela é a ideia de que o mecanismo emocional sempre vai buscar o melhor. Ele vai buscar o melhor, a melhor resposta, o melhor movimento, né? E eles por si só. Então, eu, quando estou terapeuta, é esse lugar que eu quero ajudar o cliente a chegar. Que ele se permita a se cuidar, que ele entenda o que funciona para ele. Então, na prática, quando nós estamos falando de depressão e estamos falando de dependência química, são aquelas coisas bem básicas mesmo, que é o cuidado. Precisa ser com o corpo, ele precisa ser um cuidado clínico, com os exames enfim, o terapêutico, né, o psicoterapêutico, mas tem um elemento que é imprescindível, assim, que eu acredito que é o lugar do gozo, do prazer. Isso a gente vai perdendo ao longo do tempo e desconectando com aquilo que me dá prazer. E aquilo que me dá prazer normalmente, Fabiana, ela está muito ligada lá na infância, está muito ligada ali na adolescência, algumas coisas que eu queria fazer, realizar, coisas bem simples, bem leve mesmo, nós entrarmos em contato com isso e nos permitirmos nos conectar a essas possibilidades, essas coisas bem leves mesmo. Então, não tem uma regra, mas basicamente, quando eu percebo quando os clientes vão buscando aquilo que dá prazer, eles vão remetendo a esse lugar, como se eles voltassem a olhar para a criança, é como se eles dissessem para a criança o seguinte: olha, agora eu te dou, agora eu posso te dar, eu cresci, eu posso te presentear, eu posso te oferecer aquilo que foi negado, e parece que essa criança é acolhida, e isso faz muito sentido, faz muito sentido. Então, enquanto o corpo, a gente está cuidando dele, enfim, da estima, né? Nós estamos cuidando da parte clínica, da parte emocional. Eu penso que esse resgate do gozo, do prazer, desse movimento para essa criança, para que esse eu adulto agora possa ir até ela e dizer: olha,
eu cresci com todo o sofrimento, eu cresci com toda essa dor. Agora eu posso olhar para você, eu cuido de você. Não vai ter mais necessidades nenhuma para você, porque eu vou suprir. Quando nós estamos em família, a gente volta um pouco com os irmãos, essa brincadeira, essa interatividade, dessa coisa meio infantil. E nós precisamos buscar um pouco mais essas coisas. Eu penso que é esse o caminho, então, do autocuidado, é poder dar esse cuidado em todos os aspectos, né, que compõem a gente. O corpo, as emoções, e também essa parte, então, da espontaneidade e da criatividade. É isso que eu penso. Cláudio, muito obrigada por você estar aqui hoje. Que papo muito bacana. Uma pena que a gente tem que encerrar, porque o nosso tempo de 1 hora já chegou. E eu gostaria de pedir para você deixar os seus contatos, fazer uma finalização da nossa live. E quero agradecer mais uma vez o seu tempo disponível aqui para nós e por ter dividido com a gente todo o seu conhecimento. Você é uma pessoa muito querida para mim, um amigo, e eu espero que a gente tenha novas oportunidades juntos. Fabiana, obrigado pela oportunidade. Eu espero que tenha colaborado, né, para aqueles que estão assistindo nessa noite, essa live. Meu contato é no Instagram, @claudiopassos.terapia. Quem quiser me seguir lá e tem alguns conteúdos, e pode entrar em contato. Então, muito prazer mesmo. Foi muito, muito gratificante para mim, tá bom? E espero uma próxima. É só convidar. Tchau, tchau, Fabiana. Tchau, tchau, todo mundo. Bom, gente, esse foi o Cláudio Passos, psicoterapeuta, psicanalista. Os dados dele estão correndo aqui embaixo. Eu quero agradecer a vocês mais uma vez pela presença aqui na nossa live e dizer para vocês ficarem atentos nos nossos canais, que durante essa semana ainda tem muita novidade e o mês inteiro de novembro só falando sobre a gestão das emoções, ressignificar e como a gente pode cuidar da nossa mente. Não esqueçam de seguir todas as minhas redes no @FabianaPsicocoach e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.